nome é Júlia, sou cristã, tenho minhas convicções. Mas a questão da interrupção da gravidez, da legalização do aborto e as ideias sobre maternidade e onde começa a vida andam me perturbando. Acho que eu preciso ir atrás de respostas. Ou seriam perguntas? Oi, Tilde. Que bom que eu consegui te encontrar. Eu tô com umas dúvidas. Como é o seu trabalho aqui? Eu sou assistente social, trabalho com mulheres vítimas de violência sexual e aborto previsto por lei. A Igreja Católica diz que a vida começa na concepção. Então eu, como cristã, não deveria ser contra o aborto? Não existe uma resposta pronta de quando começa a vida e de quando termina a vida. E como essa é uma questão muito polêmica, muito debatida, então a gente costuma criar convenções sociais. Sabe como que é isso? Outro dia, uma amiga minha estava com um parente aqui, internado. O corpo estava ali, respondia a alguns estímulos, mas o diagnóstico era morte cerebral. A família então decide doar os órgãos, o que para a sociedade parece aceito isso pela sociedade, né? E nesse momento a gente percebe que há uma reflexão sobre a dor, sobre a alegria, sobre a condição humana. Então você percebe como é complicado essa questão de quando começa e quando termina a vida. Então é melhor ouvir seu coração do que às vezes consultar um livro de ciências ou de religião. Pergunte ao seu coração se, sendo contra o aborto, você vai ajudar as mulheres que passam por essa situação tão difícil, mesmo sabendo que elas podem morrer, elas podem ser presas, elas continuam fazendo o aborto. Por que que isso acontece? É cristão não olhar para esse sofrimento? Pois é, eu nunca tinha pensado dessa forma. Quem diria, hein, que eu estaria pensando uma coisa que não foi fruto da minha própria reflexão. Engraçado como a gente sempre acha que o que a gente pensa é nossa criação, não que foi inventado por outra pessoa, né? Mas tem uma coisa que me preocupa. O que eu vou dizer se alguém me perguntar quando começa a vida? Essa questão ela é muito difícil, ela passa pela discussão ética da ciência e da espiritualidade. É o que chamamos de discussão interdisciplinar. Como você já percebeu, nem todas as pessoas concordam com a mesma ideia. Mas eu vou deixar uma coisa para você refletir. Uma mulher que deseja ter um filho ou uma filha, essa criança existe mesmo antes de nascer. Agora, imagina uma mulher que foi estuprada e engravidou. Você já parou para pensar o que sente uma mulher nessa situação? Essa conversa com a Tilde me desnorteou. Será que eu, como cristã, estou falhando ao não olhar para o sofrimento dessas mulheres? Vou precisar de coragem para entender tudo isso. Oi. Eliade, eu vim aqui porque eu queria conversar um pouco com você. Você é pastora. Me fala um pouco como é o seu trabalho e essa questão do aborto, o que tem a ver? Eu trabalhei durante muito tempo com mulheres em situação de rua e mulheres em abrigos. Durante toda a minha vida na rua, eu tive contato com as mulheres e, logicamente, a questão do aborto sempre apareceu. Isso faz parte do meu cotidiano enquanto pastora na Igreja Metodista. Mesmo que a igreja tenha uma posição contrária, né? Mas eu trabalhava na rua com as pessoas que não eram da igreja. Então eu não poderia obrigá-las a pensar como a igreja com quem eu trabalho. Eu nunca pensei em como seria para mim essa questão de uma gravidez indesejada. Até porque eu pretendo ser mãe um dia. E eu sendo mãe, não é contraditório eu ser a favor das mulheres poderem interromper a gravidez? Não, isso não é contraditório. Eu penso que não seja contraditório, porque maternidade é uma escolha, é uma decisão, né? Fruto de um desejo. Falando em maternidade livre, você já percebeu que muitas vezes se diz que quem faz um aborto não tem consciência? Olha, eu penso que é justamente para a mulher ter consciência, que ela decide fazer um aborto. Quem disse que ter consciência é seguir o que a sociedade determina como certo? Quem disse?
achava que sabia o que era isso. O certo é seguir cegamente a minha igreja ou é pensar no que a vida me mostra? Mas será que tem mais gente pensando sobre essas mesmas coisas? Oi, Jana, é a Júlia, tudo bem? Tudo, eu queria passar aí rapidinho para conversar um pouco, eu tô com umas dúvidas. E aí, como você tá? O que você anda fazendo? Me formei em psicologia e hoje eu estou trabalhando num centro de referência para mulher em situação de violência da Grande São Paulo. Recebo mulheres que sofrem violência, geralmente dos próprios companheiros ou ex-companheiros, situações bastante cotidianas, comuns. Sabe o que eu vim falar com você? Eu tô o dia inteiro pensando sobre a questão da legalização do aborto. E eu tô me sentindo sozinha, questionando todas essas coisas. E aí essa solidão com a falta de informação tá me deixando confusa. Que bom que você tocou nesse ponto. Conversar é muito importante. Conversando, a gente vai entender a questão, porque tratar como crime a questão do aborto não resolve o problema. Nos países onde ele é legalizado, os abortos são mais raros e morrem menos mulheres. E eu vou te falar de estatísticas. 1 em cada 5 mulheres brasileiras fará pelo menos um aborto até os 40 anos. A América Latina é um dos continentes com mais restrição quanto ao aborto, mas a cada ano, de 1.000 mulheres, 37 abortam. Alguns países que legalizaram o aborto têm maioria católica. Por exemplo, na Itália, onde o aborto é legalizado em qualquer caso até o 3º mês de gravidez, a taxa é de 7 abortos para cada 1.000 mulheres ao ano. Em Portugal também é legalizado, e a cada 1.000 mulheres, a taxa é de 7,3 abortos. Veja você, a gravidez indesejada. Muitas mulheres que engravidam não desejavam engravidar. Outras são abandonadas pelo parceiro quando descobrem que estão grávidas, outras são obrigadas a fazerem sexo sem preservativo, e tem aquelas que ficaram grávidas e são expulsas de casa porque fizeram sexo antes do casamento, ou seja, a opção pelo aborto é o último recurso. A legalização do aborto é importante, mas também é importante que as pessoas tenham acesso, por exemplo, à camisinha, anticoncepcional, pílula do dia seguinte. E mesmo quando as pessoas têm acesso ao método, à informação, vem uma outra pessoa religiosa, até católica, e diz que ela não deveria usar a camisinha, a pílula. Isso não é contraditório? Parando para pensar, é realmente estranho como eu podia ver o aborto sempre da mesma forma. Parece que tudo já estava dito. As pessoas dizem que abortar é um grande trauma, mas pensando nas minhas amigas que engravidaram sem desejar, a gravidez indesejada é que foi um grande trauma para elas. Eu vi uma coisa na minha frente, mas era diferente do que eu aprendi na escola, na igreja. Pode parecer um pouco estranho mesmo, quando a gente pensa as coisas pela primeira vez. Engraçado, eu tô me sentindo diferente, sabe? Parece que eu cheguei num lugar diferente mesmo, mas eu tô me sentindo mais leve. Essa viagem tá sendo muito legal para eu refletir. Eu tô repensando coisas que pra mim já eram definitivamente certas. O aborto é um assunto complexo, mas a vida é complexa. Por isso agora eu sei que eu tenho a liberdade de pensar e de decidir. Se eu não me engano, eu já ouvi uma coisa assim na própria Igreja Católica. Onde há dúvida, há liberdade. We'll have a competition to see who can trap for longer. 'Cause every year my body's getting stronger. We can swim all day and dance into the night, but we're not coming home till the moonlight shines.